Tenho a honra de receber duas amigas aqui, né? Primeiramente, Jamile Davis, essa querida jornalista, direto do Reino Unido, conversando mais uma vez com a nossa audiência da Auriverde Brasil, trazendo uma amiga que conheci em Londres, após o convite feito pela Jamile, e tive a oportunidade de conhecer a Vicky, participando do Fórum Anglo-Brasileiro pela Liberdade, na capital inglesa. Jamile, querida, bom dia. Gostaria que você colocasse e apresentasse, então, nossa convidada de hoje para a audiência da Auriverde. Jamile. Querido Pitoli, estou vendo que está o Olavo Silvio também por aí, toda a audiência da Auriverde. Um prazer enorme estar com vocês mais uma vez. E hoje nós vamos ter o prazer de conversar com a jornalista alemã que mora nos Estados Unidos, a Vicky Richter. E essa semana o nome dela ficou muito falado nas redes sociais, né, de várias figuras públicas, inclusive de políticos. Só que o que aconteceu com ela, o que vem acontecendo com ela, o que ela tem feito pelo nosso país, pelo Brasil, é muito maior do que essa história. Como você bem testemunhou em Londres e conheceu o trabalho dela, a gente tá parecendo jogador de futebol, né? A gente. É isso aí. Quando eu sugeri para você de trazê-la, Pitoli, foi um sentimento que eu tive particular quando eu vi, infelizmente, que algumas coisas que ela falou foram deturpadas. Se isso foi feito de maneira deliberada ou simplesmente a questão da tradução do inglês para o português foi feita de forma errada, eu pensei, por que não trazê-la aqui para a melhor audiência do Brasil, para que ela mesma conte a história. E o meu compromisso com vocês é traduzir tudo, letra por letra, para que a gente não fique confuso sobre o que realmente aconteceu. Então, falando isso, sem mais delongas, eu vou falar aqui diretamente com a Vicky. Eu vou falar primeiro em inglês, gente, só vou dar as boas-vindas para ela e a gente já parte para a primeira pergunta. Pitoli, se estiver bem para você e para os meninos aí, para sua audiência, ótimo. Tá tudo ótimo. A gente pode fazer da seguinte forma: eu falo para vocês qual vai ser a pergunta em português, falo em inglês, ela responde em inglês, eu traduzo e vocês também podem ficar à vontade para fazer a pergunta que quiser. Pode ser assim? Perfeito. Obrigado, Jamile. Perfeito. So, morning, Vicky. Good morning. It's Thank you for having me on your show. Wow, it's not my show, it's our show. Auriverde Brasil is the best audience that we have in Brazil and around the world, so you know you are at home. I was just saying to them that the reason why we've decided to invite you today is so we can explain exactly what happened and what has been happening. Because although your story came out this week very widely all over the world, not just Brazil, because of your audience and people involved, the reality is that you have been fighting for Brazil for quite a while. And what happened to you needs to be for the sake of journalism, for the sake of the truth. We need to get to the bottom of it. And my desire is to be as thorough as I can with every word that you say. Okay? Muito obrigada. Ela é muito bonitinha, muito gente. querida. Eu falei exatamente para ela do meu compromisso, eu vou traduzir exatamente o que ela disser para que a gente não aqui na Auriverde a gente não mente, né, Pitoli? A gente tem esse péssimo hábito de só falar a verdade, aí se lasca. Então a gente vai fazer aqui no melhor estilo. Eu vou perguntar para a Vicky o seguinte, eu vou pedir para ela contar exatamente o que aconteceu quando ela estava no Brasil. Vou perguntar o que é que ela estava fazendo no Brasil em setembro e o que aconteceu quando ela tentou sair do Brasil, que é a história que todo mundo está vendo nas redes sociais agora, tá bom? Ok. Vicky, can you please tell us what were you doing in Brazil back in September and what happened when you tried to leave the country? So I was flying to Brazil on the 5th and entered Brazil on the 6th of September to attend at the 7th of September manifestation in Sao Paulo. So I flew in from the USA to Sao Paulo and got into your country, got my stamp,
so I entered your country illegally, and I went to the 7th of September manifestation, and I did my journalism work. I interviewed several speakers on the track from former President Jair Bolsonaro, and then I got invited to come to Brasilia on the 8th of September to interview more deputies in the in the Congress. Ok, so let's break this down. Vou traduzir agora, gente. O que ela falou foi o seguinte, estou fazendo anotação, viu? Caneta e papel para não errar nem data. Ela saiu dos Estados Unidos dia 5 de setembro, chegou no Brasil no dia 6, diretamente para São Paulo, para estar indo para a Avenida Paulista e a manifestação de 7 de setembro, que ela queria fazer a cobertura do 7 de setembro. Quando ela entrou no Brasil, sem nenhum problema, eles colocaram o passaporte dela no sistema, ela recebeu o carimbo de entrada, entrou e foi no dia 7 para a Avenida Paulista, estava no caminhão, que nós sabemos como é que funciona, e o Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro estava, e ela pôde fazer várias entrevistas e conversar com vários políticos nessa data. Go ahead. Okay, so, but I also did interviews between in Sao Paulo with some activists. But I flew from Sao Paulo on the 8th of September to Brasilia, so I had to check in again. I went again to the customs. I got a second stamp, and it was also okay and legal that I was in Brazil. E lá na Avenida Paulista ela também entrevistou alguns ativistas, não foi só políticas, pessoas que estavam lá. E no dia 8 ela saiu de São Paulo e foi para Brasília. E entrando em Brasília, o único documento que ela tem é o passaporte, e novamente ela recebeu mais um carimbo para entrada na capital brasileira, Brasília. Ok? And then I was able to interview from the 9th till the 12th several deputies and a senator in Brasilia. Most of them, actually all of them, were from the opposition, from the conservative side, like Nicolas Ferreira, Bia Kicis, Marcel van Hatem, and several more, and also Senator Marcos de Waal. And on the 12th of September, I tried, because I'm a journalist, so I heard one side of the story, especially after I interviewed the family from Clesau. Like, I had the chance to interview. Okay. You want to? Okay. Yeah, I will translate, because otherwise we can just lose a little bit of translation in that. Eu pedi para ela só parar porque os detalhes são importantes, né, nessa história. E ela falou que quando ela chegou em Brasília, entre o dia 9 e dia 12 que ela estava lá, ela entrevistou vários deputados e senadores, e ela mencionou os nomes da Bia Kicis, do Marcel Van Hatten, do Marcos Duval, e Bia Kicis, Marcel Van Hatten, Marcos Duval, and who else you've mentioned? Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira. Ela também entrevistou o Nicolas Ferreira, conversou com eles, e ela disse que como ela estava só entrevistando os deputados, os parlamentares da oposição, os parlamentares da direita, ela se sentiu, né, na obrigação de ouvir o outro lado da história, né, ver os parlamentares do atual governo. Ela queria escutar isso. Ok, go ahead. So I also had the chance to talk with the widow and the two daughters from Clesau, because I heard the first time in my life about the fate of Clesau, and I was very honored to have the chance to interview them and hear the whole story and how they get treated right now. And that's why I wanted to do the documentary. So that was the first time I was thinking about making out of the interviews a whole documentary. So what she said, quase que eu falo inglês. Então o que ela está dizendo é que durante essas entrevistas que ela estava fazendo, ela teve a oportunidade de conhecer a esposa do Clesão. Todos nós lembramos que foi a primeira vítima. O nome dela é Jane, a Jane, viu, Jamiri? O nome dela é Jane. Ok. A Jane. So you met Jane.
Vicky, that's her name, Prezão's wife. Yeah. That's her name. Yeah, I didn't know that. Eu peço desculpa porque eu não sabia o nome, ela não mencionou. E aí, ela disse que ela se sentiu muito honrada quando teve a oportunidade de conversar com ela e entender, né, esse lado dela de ter perdido o marido nas circunstâncias que perdeu. E foi aí que ela teve a ideia de, ok, eu preciso, né, como ela já queria fazer o documentário sobre o que está acontecendo no Brasil, ela teve a ideia de continuar com isso enquanto ela estava lá. Ok, go ahead. And because I take my job as a journalist very serious, that's why I wanted to talk with the other side, like with the politicians from the more left-wing parties, also with Alexandre de Moraes, and I also sent a request for an email to President Lula to explain to me why is this situation occurring in Brazil, and also why is there this banning of X? Because in that time, X was still banned. Ok. Ela disse que como ela leva o trabalho dela jornalístico muito a sério, ela tentou entrar em contato com o governo Lula, com o Lula e com o Alexandre de Moraes, porque o que ela queria entender era o lado deles com relação ao banimento da plataforma X no Brasil, que na época estava banida. As pessoas no Brasil não estavam podendo ter acesso ao X. Go ahead. And I sent emails on the 12th of September to the four of the left-wing politicians and to President Lula, and I tried to call the office from de Moraes from a telephone out of an office from a sitting deputy from the conservative side. So that's important. Very important. E ela está falando que tem uma parte que é importante aqui, porque o que ela tentou fazer, ela enviou mais de 12 e-mails para políticos da esquerda. You said that you sent 12 emails to the politicians on the left, was it? Yes. On the 12th of September. No dia 12 de setembro, ela enviou vários e-mails, incluindo 4 parlamentares da esquerda. Correção minha, tá, gente? Não foram 12 e-mails, foi no dia 12, ela enviou 4 e-mails para diferentes parlamentares da esquerda, e ela tentou ligar do escritório oficial, lá dentro em Brasília, de um deputado federal para o gabinete do Alexandre de Moraes. Ela tentou de lá dentro usar o telefone do gabinete do deputado federal, ligar para o Alexandre de Moraes. Ok. The phone call was blocked, so the phone call didn't went through. I sent you the picture where it says the phone call is blocked. I don't know what it was in Portuguese, but that's what it said. Yes. And ela está dizendo que quando tentou ligar apareceu o telefone bloqueado. A ligação não estava nem indo do gabinete desse deputado para o Alexandre de Moraes, ok? And then we thought, okay, that's not normal, so we tried again and called the same phone number, so the office from de Moraes, with a private Brazilian phone number, with a mobile phone. And suddenly we went through. E went through, ok. Aí eles decidiram ali dentro do gabinete desse deputado federal que vamos usar um telefone celular aqui normal para ligar para o mesmo número para ver se eles atendem. E, pasme, foi atendido, ok? And the lady or the assistant said we have to write an email. So I wrote an email, and I was very general in my wording, so I didn't put any narrative or agenda in it, because I didn't want to scare him off, and I just said, what is your opinion about what's going on right now in Brazil? How do you explain your laws and the banning of X? Like, just a normal question like a third party would ask. And I didn't got an answer, and 40 minutes later I got a Instagram message from a Forum magazine journalist on Instagram. Okay. Like,
and who asked me if I'm doing a documentary about the freedom of speech in Brazil. The funny thing is I've never spoke with any media in Brazil, and I didn't even was outspoken that I do a documentary. Like, that is funny that this Forum magazine journalist, suddenly after I reached out to several left-wing politicians and Demorais and Lula, that I got this Instagram message. Okay, let me just ask you something before I translate. When you sent the emails to the left parliament members, did you say to them that you were doing the documentary? Yes. Ok, that's very interesting. Ok, tem uma parte muito interessante aqui, tá, gente? O que é que ela disse para mim? Que a ligação foi para o gabinete do Alexandre de Moraes, e aí a assistente falou, você precisa enviar um e-mail para a gente dizendo o que é que você quer, não pode ser por telefone. E aí o que é que ela fez? Enviou um e-mail muito básico, direto, sem nenhuma agenda, sem nenhuma narrativa, explicando que ela queria saber por que eles tinham tomado a decisão de banir o X do Brasil e em quais leis eles estavam se baseando nisso. Ela não recebeu uma mensagem de volta, mas disse que 40 minutos após isso, e esses detalhes são importantes, Pitoli e todo mundo que está escutando, porque olha só, gente, quem é jornalista é meio maluco, entendeu? A gente coloca data, a gente coloca minuto, a gente guarda tudo, a gente sabe todos esses detalhes porque faz a diferença no nosso trabalho, principalmente se é relacionado à investigação. E ela disse que 40 minutos após isso, ela recebeu uma mensagem no Instagram da revista Fórum, perguntando para ela por que é que ela estava fazendo um documentário a respeito da censura no Brasil. E ela achou isso muito estranho, porque ela não falou com absolutamente ninguém da mídia, não falou com ninguém. Então, ela acha... e a minha pergunta para ela, quando eu interrompi, foi: quando você enviou os e-mails para os parlamentares da esquerda, você explicou que estava fazendo um documentário? Ela falou: expliquei. Então, o que ela está querendo dizer é que provavelmente alguém falou com a revista Fórum sobre o trabalho, o que é que ela estava fazendo, e por isso que eles vieram e entraram em contato com ela. Ok, Vicky. And I answered yes, and then what is your question? And then he asked me if since I've been in the Congress, if I have the idea or the opinion that there is some suppression of freedom of speech in Brazil. And I was like, that's very fishy that this person from the Forum magazine, he didn't even text me from the Forum magazine account. It was his private account. And then I didn't answer yet because I was like leaving the Congress because no one from the left politicians answered me, and my flight would be the next day, so I had to pack all my stuff because you have to check in and I have to get. So I had something to do, so I was okay. I answer him when I'm out of the country because I didn't talk with anyone about the documentary to the press, and suddenly one of the very left magazines knows that I'm doing a documentary and ask me that specific questions. That's very weird. And when you know history and know how far left and communistic governments and tyrannies work, then they always send the media first, and then they try to get informations out of you. So I said, okay, before something happens, I don't answer. And from not answering, this journalist or so-called journalist made a smear piece about me. Like, after 40 minutes, like, you can't write an article about my whole journalistic career in 40 minutes, not even talking to me. And he framed me a far-right extremist. He said I'm a part of a neo-Nazi in Germany, and he says I'm a Bolsonarista, I do propaganda, and he also said I infiltrated the Congress. Wow. Yeah. Okay. Okay. Sorry, it's just it's quite a lot. Gente, é puxado, tá? Pitoli, por favor, me chama a atenção se estiver demorando demais. Não, Jamile. Cortar, tá? Porque, perfeito. Tá bom.
Tá bom, olha só, ela disse, minha cabeça aqui deu uma explodida, né? Quem conseguiu pegar o que ela disse aí é até um pouquinho assustador. Ela falou que após essa mensagem no Instagram, que ela percebeu que não veio diretamente da revista Fórum, mas, gente, jornalista, pesquisador, é detetive. Ela foi lá, 2 segundinhos, já viu quem era a pessoa, já descobriu para quem trabalhava, já fez, né? Porque ela não falou isso não, quem tá falando sou eu, porque eu conheço a natureza do que é que a gente faz. Ela viu que não era a revista, mas sim o jornalista que trabalha para a revista. E ela respondeu quando ele perguntou por que você está fazendo um documentário falando da censura. Você está fazendo um documentário falando da censura no Brasil? E ela disse que respondeu apenas sim. Só que aí quando ela não falou nada, ela viu que na conversa estava uma coisa muito estranha do que ele estava escrevendo. E ela falou que estava com pouco tempo, que ela precisava sair do Congresso, ninguém tinha respondido da esquerda para ela, e tem um tempo limitado. Ela precisava voltar para o hotel porque ela tinha que arrumar as coisas, porque ela ia viajar, ela ia retornar no dia seguinte, né, para os Estados Unidos, para casa. E ela falou que dentro desse período, em minutos, saiu uma nota, saiu um artigo sobre ela, na revista, chamando-a, entre outras coisas, de neonazista. E eu não sei se as pessoas no Brasil, quem está falando aqui sou eu, tá? Não é nada que ela disse, não. Mas eu não sei se as pessoas têm consciência do que é para uma alemã escutar isso. Não é qualquer pessoa. A Vicky, ela é alemã, tá? E ela trabalha com jornalismo investigativo. E ela disse que ela sabia exatamente o que estava acontecendo, porque ela falou, foram as palavras dela, né? A extrema esquerda comunista usa essa tática de jogar a mídia primeiro em cima da vítima, para poder depois criar a narrativa, e aí depois a gente já sabe o que é que acontece. Eu vou interromper aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta dessa tradução toda? Ou eu posso fazer uma pergunta para ela? Jamile, acho que pode até seguir, porque como está cronologicamente, né, os fatos estão sendo colocados assim, depois a gente vai para o que sobra de dúvida, porque está muito claro para todos nós. Que bom, que bom. I've just asked them if they want to ask any question, but they said just go ahead because you are giving a third account of what happened. I want to ask you something, Vicky. How did you feel to be called by a Brazilian outlet neo-Nazi? What does that mean to you? So, as a German, being called a neo-Nazi is actually very dangerous because, like you know, the history, Nazis were very bad people and they committed a lot of crimes, and being framed as a neo-Nazi can get you in a lot of problems. And I'm not a neo-Nazi, I'm a patriot, I'm proud to be German. I served in the German military 8.5 years, but I'm not a neo-Nazi, and I'm especially not a neo-Nazi because if you read the definition of National Socialism, which is Nazi, it's the combination of national and socialism, then you know that National Socialism has something to do with socialism, which is totally communistic. And I'm not a communist. I was born in Eastern Germany while there was this communistic dictatorship. So I'm everything far from socialism. And I'm not a Nazi. I don't have a problems with other races and cultures. I have a problem with uncontrolled mass immigration, yes. And the crimes with coming with them for not being vetted, and you don't know who you let in. Yes, if that makes me a Nazi, then everyone is stupid because that's actually just loving your nation and being a patriot. But I'm not a neo-Nazi, and I think that's very inappropriate and very unprofessional and very just populistic from this far left journalist in magazine calling me or saying that I belong to a neo-Nazi group. I don't belong to a neo-Nazi group. I was very active in the fight for freedom of speech while COVID, but we weren't Nazis. The government tried to frame us that because this is how you make people shut up in Germany. But we are not. We were patriots and we were fighting for our freedoms and our rights as being
a citizen who has its own opinion and doesn't want to be put in never-ending lockdowns. Ok. Ela falou o seguinte, gente. Ela disse que, como alemã, a palavra neonazi, neonazi, é muito perigosa, porque você pode acabar preso, né? Não é uma palavra que você usa para qualquer pessoa, e ela falou que no caso dela, ela sente que é muito pior, porque ela é tudo menos neonazi, né? Porque nazi é de National Socialism, e você chamar, ela falou, e chamar a mim, que sou extremamente patriota, que luto pela liberdade de expressão, já estive nas ruas durante, por exemplo, a pandemia, lutando para que as pessoas tivessem esse tipo de liberdade, ela falou que era só para chamar a atenção, né, a questão da mídia populista, da velha mídia, tentando chamar a atenção, mas de uma forma muito ruim. Aí ela completou dizendo que did you say that you're from Eastern or West Germany? East. I was born in East, where the... So you were born on a side that knows the results of communism. Yes. Uau, eu perguntei porque eu esqueci. Ela falou que ela nasceu do lado comunista do Muro de Berlim, tá, galera? Ela sabe o que é comunismo. E ela disse ser chamada disso é terrível, porque ela sabe quais são as consequências do comunismo. E um detalhe que ela mencionou aqui, que muita gente também não sabe, ela falou que ela serviu por 8 anos e meio às Forças Armadas da Alemanha. Ela é jornalista, mas ela serviu. E ela não, mas é que ela nunca, ela era jornalista dentro das Forças Armadas, e ela nunca foi associada a nada desse tipo. Então, para ela é muito difícil aceitar, né, eu imagino, esse tipo de mentira, porque a gente tem mania de falar narrativa, mas a verdade é que é uma mentira, essa é a verdadeira difamação, né? It's a defamation of character, to say the least, isn't it? So, so you go ahead. So so you got called in this article, all sorts of names, it was written very quickly, and then what happened? Yeah, then I went back to the hotel. I just let it stand there, and I was talking to some of my friends in America. So, that happens. What do you expect? Like, I didn't expect anything else, but that was very fast. And then I was okay. Then I'm just flying home, and some of my Brazilian friends who live in America said, "Hey, be very careful now, because when they reach out to you, then just be careful." And then I said, okay, I'm leaving tomorrow, so what should happen? So I went to the airport and I checked in normally, everything. And then at the customs, at the pass control, when I gave my passport with the two, like I already told you, the 2 stamps in it, to the lady at the pass control, and then she looked at me, and then she looked at my passport, and she looked on her computer, and then she called someone, and then a federal police officer came. I don't know too, because I was like not looking behind me because there was a line, and I was like, what? And the guy, the federal police officer, had then my passport and looked at my passport, and then I was like, what's the problem? Yeah, we have a problem with your passport. I said, what, do you have a problem with my passport? Yeah, it seems you entered Brazil illegally. You're not in the system. Okay, let's hold in that, because that description is really important. Voltou pro hotel, arrumou as coisas dela, ligou para alguns amigos nos Estados Unidos para contar o que tinha acontecido, e ela falou que alguns amigos brasileiros falaram para ela, olha só, toma cuidado, porque eles provavelmente já vão estar de olho em você, né, alguma coisa nessa linha. E aí ela disse que na hora ela pensou, não deve ser nada, né? Eu tô indo embora, eu já entrei, eu tô saindo, eu tô indo embora, não vai acontecer nada. E aí no dia seguinte ela foi, entregou o passaporte dela para estar saindo do Brasil com todos esses carimbos, né, de entrada, entregou para a moça que estava pegando o passaporte ali, que faz a conferência. Ela disse que a mulher olhou para ela, olhou para o passaporte,
olhou para ela de novo, e aí chamou um policial da Polícia Federal, né? E ela falou que ela estava olhando para a mulher, e esse policial pegou o passaporte dela, olhou para ela, olhou para o computador, e aí ela falou, tem alguma coisa? Qual o problema? Porque ela sentiu, né, o que aqueles ali estavam fazendo, e se você vê várias pessoas pegando seu passaporte, olhando para você, olhando no computador, qualquer um ia falar, né, qual o problema? O que está acontecendo aí? E ele disse que ela disse que a resposta do policial foi, nós estamos com um problema sim, você entrou no país de forma ilegal. Vamos lembrar que ela tinha os carimbos, tá, gente, no passaporte, tava ali o carimbo. E o policial falou para ela, você entrou no país de forma ilegal. Okay, so after the policeman said, the federal police said, you entered the country illegally. What happened? So I said, that's stupid, and that's obviously not right, because if you can see, there are stamps on it, and they are not even faded out. They are very nice, and you see, like, the stamp. Like, I was very German, and I tried not to be disrespectful or something. That's why I say, yeah, that's like nonsense. And then they say, stay there, and then they talk Portuguese and say, we don't really speak good English, and say, I don't speak Portuguese. Like, that's a problem here. That's what I said. Okay, yeah. Ela disse que a reação dela foi, isso é estúpido. That's stupid, ela falou, né? Isso é estúpido porque você tá vendo aí os carimbos e eles estão bem frescos, não é nem que tenha desaparecido ou tá velhinho, tá bem fresco, tá aí dentro, aí dá pra você ver. E aí ela disse que eles começaram a falar em português, e ela não fala português. E ele falou pra ela que eles não falavam muito bem inglês. Aí ela disse, então nós estamos com um problema aqui. Ela falou, eu fui bem alemã, fui bem direta, eu não desrespeitei absolutamente ninguém, mas ela falou assim, I was very German, eu fui bem alemã, ou seja, bem direta, porque quem conhece sabe como é que a galera funciona, e funciona muito bem. Okay, Vicky, go ahead. And then they were discussing something, and that the whole situation took 40 minutes. I didn't get detained or something, but being said to someone who travels a lot and has a passport which works in every other country, saying I entered illegally, that's like saying that I committed a felony. Like a crime, yeah. It's a crime, and for sure I was like afraid that what happens now, because I don't know what happens when someone enters Brazil illegally, like, and then they were discussing it, and then I said that is totally insane. It's not my problem with your if your program doesn't work. I want my passport back. I have to get my flight. I just want to leave your country. I don't want to stay here. I just want to leave. That's what I said. Okay, let me just ask you something. They kept holding your passport and talking to you, or did they at any point take the passport away? No, they just kept it. And I asked, can I have my passport back? No. Okay. Essa é a parte que está tendo algum problema, because I think that's the bit that some people struggling and perhaps misinterpreting your words, is when you say that your passport was seized, you were not detained. No. Can you repeat that just once again so we can make it very clear? I was not detained. I was not detained, and I'm very sorry if someone thought I was detained. That happened to two different journalists. It didn't happen to me, but it's still very absolutely critical and scary, especially when you know what happened the day before, and when you asked de Moraes for an interview, and you know how de Moraes deals with his opponents and with other journalists. Okay. Yeah, sure. Right. Eu pedi para que ela até repetisse, porque esse é o problema que aconteceu. Algumas pessoas, algumas figuras públicas utilizaram o vídeo que ela fez falando em inglês e traduziram de uma forma que não é correta, tá? Então, o que foi que aconteceu? E ela falou aqui claramente, gente,
Ela disse que essa conversa foi demorou muito, foram mais de 40 minutos, né, um tempo ali, e essa conversa estava deixando ela muito desconfortável porque eles só ficavam falando em português, né, ficavam ali conversando. Ela pediu, eu tenho um voo para pegar, você pode me devolver meu passaporte? Aí eles falaram não, e ficavam segurando o passaporte. Ela falou que o passaporte dela foi tomado. Seized significa tomado, ou seja, fica na mão. Quando a gente vai tomar, se eu for tomar a água da mão do Silvio, tomar a água da mão do Olavo, eu tomei, é seized, não é detained, que é detido. Então, as pessoas que falaram isso, eu vi com os meus olhos algumas traduções, e isso tem uma grande diferença, tá? Ela falou, eu não fui detida. Quem foi detido ela mencionou aí, foram outros jornalistas, e todo mundo sabe a história do português Sérgio Tavares. Ela falou, eu não fui detida, porém não significa que não fiquei com medo, porque diante do que aconteceu anteriormente, no dia anterior, ela falou, eu sei como é que o Alexandre de Moraes, e eu sei como é que a esquerda trata os opositores, eu fiquei preocupada e nervosa, sim. Então, precisamos deixar bem claro, a Vicky falou aqui, e aliás, eu nunca a vi falar em nenhuma ocasião, porque não é a primeira vez que ela está falando, o Brasil está sabendo dessa história agora, por causa do vídeo que saiu, mas eu nunca ouvi a Vicky falando que ela foi presa, não é uma palavra que ela usa, I've been imprisoned, or I've been detained, I've never seen you saying that. You've always said, my passport was seized. Ela nunca falou, ela sempre disse, meu passaporte foi retido, tipo, ficou na mão da pessoa, né? Ok, and then Jamile, what did they do? Jamile, Diga. Acho que é importante só complementar, é que nesse caso, reter o passaporte é deter a Vicky, porque sem o passaporte ela não avança, né? É importante atrelar as coisas, porque sem o passaporte ela não avança. Reter o passaporte, de uma certa forma, é reter ou deter a Vicky, concorda? Entendi. Talvez seja esse o problema que aconteceu, Pitoli, na hora que algumas pessoas utilizaram a tradução ou jogaram lá no Google e fica. E como ela mesma já falou aqui, né, pro alemão, pro próprio britânico, né, as palavras elas têm significado. Vamos lembrar que a Vicky é uma jornalista, ela ficou até um pouco chateada quando ela percebeu que as traduções não estavam sendo feitas corretamente, mas eu vou dizer para ela o que você falou. O Pitoli raised something that is perhaps will keep your mind a little bit more at ease about the circumstances, Vicky. Perhaps someone said that you were detained because if someone detains your passport, you can't leave the country. Yeah, I was afraid that this maybe was the wrong word for the for the translation, and to be honest, I was afraid that I don't get my passport back and has to stay and miss my flight. I was afraid that happened. That's why I said I want my passport back and just leave the country. Ok. Ela disse que ela ficou com medo dessa troca das palavras porque ela falou que ela sabia que se eles ficassem segurando o passaporte dela, ela não iria poder pegar o voo e, consequentemente, ela poderia sim, perdendo o voo, ser presa. Mas ela não foi presa ali dentro, né, daquela situação. Mas eu acho que você está certinho. Ok, Vic, so they gave you your passport back, and then I went and you said to them that you didn't want to stay, that you didn't want to come back. Is that what you said? I said I don't come back. Yeah. Is that what you said to them? Yeah, I said. Repeat it, please. Yeah, I said I just wanted my passport back. I just want to leave the country, and I'm not coming back. So. Just give me my passport. Ela falou, eu só quero meu passaporte de volta, eu quero sair desse país e não quero voltar. Olha isso, Pitoli. Inacreditável. Puxado, né? Inacreditável. Puxado. And the thing is, like, if I would not have flown from Sao Paulo to Brasilia, where the customs already checked my passport again, I would, okay, maybe that's a system error, but I don't believe in coincidences. And then having, like, the situation what I had on the 12th, the day before. And then, about the Moraes attitudes and how he behaves sometimes. And this is a way to
threaten people in a very Intimidate, maybe? yeah, like people can feel intimidated about that, and I was afraid, well, because I like my passport. I love having my passport on me and being able to go to the country what I'm planning to go. Don't And we all? and Yeah, this we is all like do. we all do, yeah. And it was a strategy to threaten me, to make me afraid of maybe publishing something what they don't want me to publish. And there is no police report because just having the common sense, why should they make a report about that? Because they said I entered Brazil illegally, which I didn't, what I can prove with my stamps in it. So that would make the whole situation very stupid and ridiculous and embarrassing for the Brazilian customs service. Yeah, and I So suppose they will be generating proofs against themselves. yeah, yeah, So and that's not something that they like to do. yeah. Just a second. Ela falou que sentiu que foi uma forma de intimidação, porque se foi, ela falou assim, vamos imaginar, eu não acredito em coincidência, mas vamos imaginar que houve um erro no sistema. Só que eu viajei de São Paulo para Brasília também, ela falou. Né? Então, foram 2 erros, né, do sistema, e diante do que aconteceu no dia anterior, ela realmente, diante do que aconteceu no dia anterior, e ela falou, e diante das atitudes que às vezes o Alexandre de Moraes toma, eu me senti bem intimidada, né? Ela falou isso porque ela gosta, essa é uma parte, né, que a gente sabe que muitos brasileiros não podem mais gozar do privilégio de ter o seu próprio passaporte, de poder viajar quando quer, porque não é criminoso. E ela diz, eu gosto de ter meu passaporte e gosto de ter a liberdade, né, de poder viajar para onde eu quiser. And it's like a passport is a very important document. It's like my ID. If they would keep my passport, I would not be allowed to fly back to my home, to the USA. They would not let me in. So that's a very serious 40 minutes. They were very, very serious 40 minutes for me because I was afraid not getting my passport back. And like the claims entering a country illegally, I expose illegal immigration. So I know that that's a very serious thing. Yeah. Ela falou, eles me acusaram de ter entrado no país ilegalmente, eu exponho imigração ilegal. Eu sei o que isso, o crime que é isso. Eu não cometi esse crime, meu passaporte é a minha identidade, né? E isso nos remete, Pitoli, à audiência, e é uma coisa que eu acho que até o brasileiro, eu compartilho totalmente do sentimento da Vicky, porque eu moro em um país onde eu tenho liberdade, né? Então, retirar o meu passaporte é retirar a minha liberdade. Jamile, tem uma questão envolvendo a Vicky que me leva à questão do Sérgio Tavares, que o Sérgio passou pela mesma situação e a Polícia Federal disse naquele momento que ele não tinha autorização para trabalhar no Brasil, como se precisasse. O passaporte era o suficiente. Um jornalista como o Sérgio Tavares. Então, veja, a Polícia Federal tem usado desse expediente de criar narrativas ou mentiras para reter aqueles opositores ou aqueles que estão aqui para mostrar o que acontece no Brasil, viu, Jamile? Parece que é um puxadinho do direito criativo do nosso sistema judiciário, né? Exato. A Polícia Federal tornou-se tão criativa quanto. Então, vamos ver qual é a próxima acusação que nós vamos fazer para um jornalista internacional. What Pitoli just said is that he feels that the same strategy was utilized with Sérgio Tavares when they said to him that he was not authorized to work in Brazil. As if your passport is not enough ID for you to work as a journalist abroad. And what it seems to us is that Brazil is trying to use some sort of creativity with the force of the police to stop the stories, the people that are opposing to what they're doing abroad to carry on doing the intimidation that we've mentioned before. Vicky? Ela ficou congelada para mim. Será que ela caiu? Caiu.
Caiu. Opa, Ah, voltou. 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 Did you hear me? I heard that about the strategies. Yeah. Then you Yeah, I was just saying that they're utilizing different strategies to try and get people that are opposing and telling the story of what's happening in Brazil abroad to shut them down. So that's basically what I was saying. And that's a very common strategy from dictatorships and tyrannies. Ela diz que é uma estratégia muito comum de ditador e tirania, tá, gente? Isso aí. Ela diz. Carry on. I'm just translating to remind Brazilians what dictatorship and tyranny looks like. Eu tô falando que eu só tô lembrando vocês o que é que tirania e ditadura parece, né? Quem vai que alguém esqueceu aí hoje de manhã, né? Pra gente lembrar quais são as táticas. Do you have vocês querem fazer alguma pergunta? Querem falar alguma coisa? Eu vou passar para o Olavo e para o Silvio Navarro, Jamile, para as perguntas que certamente surgirão, ou já surgiram. Pois não, Olavo? Jamile, bom dia. Peço que você transmita o meu bom dia para a Vicky. Eu tenho uma dúvida. A Polícia Federal no aeroporto deu um motivo específico? Disse, olha, você infringiu tal regra, porque alemães não precisam de visto, basta o passaporte para entrar no país. Foi alegado alguma razão específica de alguma falha ou algum erro ou algum dolo que a Vicky tenha cometido? Okay. Vicky, Olavo said good morning to you. And bom dia, ela entende bom dia. Bom dia, ela entende. And what he's wondering is if the federal police, did they give you any reason as to why you've committed a felony in their eyes? Did they, because as a German citizen, you do not need a visa to enter Brazil. Just your passport, then you ask the questions, and then you get stamped and you go in. Did they actually give you any detail as to why? Vocês viram aí, né, a resposta, né? Alemã é alemã. Não. A alemã já balançou e falou não. No, they just said there are problems with my passport and I am not in the system, and I went through the system minimum twice. Ok, ela falou que eles só não disseram, apenas falaram, tem um problema com o seu passaporte, você não está no sistema, e aí acusou dela ter entrado no país de forma ilegal, que ela falou anteriormente que não é possível porque ela tinha 2 carimbos, né, de entrada. And I saw when I came on the 6th of September, the first man at customs put everything per hand in the system. So was he typing? Yeah, he was typing everything in it, and then it showed up when I flew from Sao Paulo to Brasilia. So I was in the system in Sao Paulo. Okay. And this is very common because, as you know, Brazilian, you don't have the passport that goes automatically. Ok, deixa eu explicar essa parte aí. Ela falou que quando ela chegou no dia 6 em São Paulo, ela viu o policial federal ali, porque eu acho que no Brasil é a Polícia Federal, né, que recebe os estrangeiros ali, né, na imigração. É isso? Acho que é, não tenho muita, eu não lembro exatamente. E aí ela falou que ele colocou os dados dela, ela viu ele escrevendo no computador, colocando os dados dela no computador, e tanto que quando ela saiu de São Paulo e foi para Brasília, isso não foi necessário, porque os dados dela já estavam no computador. Eles só precisavam da confirmação, né, mostrando o passaporte. Silvio? Sim. Olavo, alguém? Silvio, por gentileza. Bom dia, Jamile, bom dia, Vicky, prazer conversar com vocês. Eu vou fazer em português a pergunta, Jamile, de forma bem direta para facilitar. Primeiro, se foi oferecido a ela um intérprete durante esses questionamentos no aeroporto, porque isso é uma previsão legal quando se trata de um estrangeiro. Aliás, se fosse num tribunal, mesmo se o juiz falasse alemão, teria de ter um intérprete. Isso é o Pacto de San José, é obrigatório. E o segundo é se em algum momento ela assinou um documento em português ou foi solicitado que ela assinasse qualquer tipo de documento. Okay. 2 questions, Vicky. The first one, was he offered you an interpreter? Was it offered you a translator? No. No. At no point in time, the
Ela falou que não, para o intérprete não ofereceram, não se viu aí. And they que said não they don't ofereceram. speak English. Ela falou, e eles disseram, e a gente não fala muito bem inglês. Um absurdo. Você quer que eu explique para ela a questão que você disse? Que Não, até acho que era só para ilustrar, mas a gente fica até com vergonha, né, Não é um absurdo não ter alguém que fale inglês num aeroporto, me parece. Yeah, Silvia is saying that it's absurd. It's ridiculous that you don't have someone that can speak English, at the airport. And the second question was, did they ask you to sign any paper? Nope. Não assinou nada também. É a coisa da intimidação, né, Silvia? Tá. O negócio do No, medo. like it didn't happen. Ela falou, é como se nada tivesse acontecido, né? Tipo assim, a gente traumatiza o ser humano, traumatiza um estrangeiro, mas tá tudo bem, esquece, porque virou isso. É normal no Brasil a tirania, a ditadura. Todo mundo está se acostumando. É todo dia qual é o ditador do momento, qual é a loucura que vai ser feita no momento. E aí, vai no esquecimento e tá tudo bem. Jamile Olavo tem mais... Desculpa, a não ser que você seja amigo do amigo do amigo do meu pai. Desculpa, eu tinha que falar essa parte. Perfeito. E aí Fala, você Olavo. pode tudo. Jamile, por favor, se você pudesse perguntar, consta que a Vicky tentou entrevistar Alexandre de Moraes. Ouvindo o outro lado, tentando, como jornalista, entender a história. Ela foi recebida por Alexandre de Moraes? Olavo is asking once again that as a journalist you try to speak to Alexandre de Moraes. Yes. And then I'll ask again, were you welcomed by him to interview him? No. I got an email some days later when I was back in America that there's no interest in doing an interview. And I suppose you'll have all of this with you. Then. I published that on X. Oh, ok. Olavo, não quiseram a entrevista. Ela recebeu uma resposta por e-mail quando ela já estava de volta nos Estados Unidos, dizendo que eles não tinham interesse. E ela publicou no X a resposta do Alexandre, do gabinete do Alexandre de Moraes. Silvio, mais alguma questão, Silvio? Olha, Pitoli, eu estou realmente surpreso com toda essa história e principalmente pelo fato de não ter um funcionário que falasse inglês. Eu queria destacar isso, porque isso é algo absurdo. O Brasil recebe turistas internacionais o tempo inteiro. Então, uma última pergunta é se quando ela entrou no Brasil, ainda em setembro, se ela informou em algum momento que trabalharia, que iria executar um trabalho em território brasileiro. Pergunto sim, mas deixa eu só acrescentar uma coisa, Silvio, ao que você disse, lembrando que policial federal é servidor público. O brasileiro paga para essas pessoas estarem servindo a gente, né, dessa forma, mas o que oferece de serviço, porque você está lá no aeroporto internacional e não fala inglês, realmente, mais uma vez, o dinheiro do brasileiro sendo jogado fora. Silvio, eu esqueci sua pergunta. Não, se ela informou em algum momento aqui a trabalhar ou no Brasil de que estava a trabalho. Isso. Vicky, did you inform at any point in time when you entered Brazil that you were going to work? No. When you entered Brazil, like in São Paulo, that you gave your passport, did they ask you what are you doing? I said mostly holiday. Ela falou que não, ela disse que ela estava mais para férias, holidays. Ela falou que não, disse que ia estar trabalhando, não. Agora, Jamile, tem uma outra questão de um ouvinte que eu achei interessante, do Jaime Júnior. Se a Vicky informou as autoridades alemãs sobre o ocorrido aqui no Brasil. Vicky, did you inform the German authorities about what happened to you in Brazil? No, I'm not really a fan of the German authorities. Ela falou, não, eu não sou muito fã das autoridades alemãs. Já entendemos, já entendemos. Jamile, mais alguma questão importante de uma história relatada com a clareza que entendo necessária para, inclusive, derrubar as narrativas, as mentiras contadas por aqui? Mais alguma coisa, Jamile?
Não, eu queria primeiramente agradecer, né, vou falar para ela em inglês, agradecer a Vicky pelo tempo, né, é um trabalho fantástico que ela faz, eu deixo até aqui por questão, vocês prezam muito pela informação, pelo aprendizado, pela mudança de cultura, de mentalidade, e nas redes sociais dela, ela faz um trabalho fantástico, tem esse documentário que vai sair a respeito da censura do Brasil, que a Vicky fez, né, ela entrevistou várias pessoas no Brasil e fora do Brasil que estão sendo vítimas da censura e da tirania, e eu acho que, eu espero que tenha contribuído mais uma vez para nós entendermos que o outro lado, ele cada vez mais vai puxar a corda. Nenhum tirano vai virar para você e falar, hoje eu desisti, não quero mais ser tirano. Não quero, vocês estão livres. Cabe, eu acredito, ao povo entender isso e começar a tentar mudar a situação. Vicky, I just said that we are all very pleased that you took your time to speak to us. I've informed everyone that your work is incredible, that you've been sharing everything on X and all your socials, on Instagram. And I also mentioned about the documentary that you are doing by yourself, where you've heard a lot of people in Brazil and outside in Brazil that are suffering the consequences of the tyranny. Because I said that the Auri Verde is known for its seriousness towards information and desire to change what is happening in Brazil. And I try to remind everyone that no tyrant, no dictator will turn one day and say, I give up, I don't want any more, now you are free. It's down to the people to fight back. So thank you very much. I truly appreciate, Dankeschön, your help. Thank you for having me on the show. Yeah, if you want to say anything, we can just, I will translate it for you. First of all, I would like to thank the Brazilian people for their kindness and for their support, and every comment and every message what I get. I'm so sorry that I can't answer everything, but I read them and it makes me very happy and I feel really appreciated, and I'm thankful for every person who wants to hear the story and who is excited to watch the documentary, because it's more important about my work. It's not important what I'm doing or what really happens to me, because it's my job to give the voiceless a voice, and I feel everyone in Brazil deserves to have that voice, and it has to be published worldwide what's happening in Brazil, because like everyone knows that this is a communistic playbook and you can transfer that to every country. We have the same problems in the UK, you know that, and we have the problem with putting journalists into jail for just speaking out the truth and the horrific crimes throughout mass immigration. And this is another way of censorshipping people, but your censorshipping doesn't really appear for the UK, so they needed another reason. But like I said, it's a playbook, and if we journalists don't talk about it and expose those playbooks, no country will be free. No citizen will have the chance to speak his mind. And I'm not a very important person. I don't have a big following, and I'm happy and thankful for everyone who follows me and supports my work. But it's more about the story, what we tell, the story of the Brazilian people. It's not important what happened to me, but I'm still very thankful that I could share what happened to me. Muito obrigada. De nada. Ela falou, mais uma vez, tá, gente, o que ela disse foi o seguinte: não é sobre o que aconteceu comigo, eu não sou importante, eu não quero que o foco fique no que aconteceu comigo, mas sim na causa do que está acontecendo no Brasil. Ela falou que nós jornalistas temos que ter essa consciência, porque é uma agenda comunista que opera no mundo inteiro de formas diferentes. Por exemplo, aqui na Grã-Bretanha, ela deu esse exemplo, não iria funcionar o que eles fazem no Brasil. Então, o que é que eles fazem? Eles utilizam outras formas de censura, né? Mas no final, colocam jornalistas na cadeia, ou fazem, ou criam outras coisas, porque é a mesma agenda. E ela agradeceu muito a gentileza, o carinho, o espaço, Pitoli,
de estar falando aqui na Auri Verde, e falou muito obrigada em português no final, e pediu, né, que realmente a gente continue lutando, porque é importante que a gente não pare, né? E é isso. Jamile, como eu sempre digo, essa fala é minha. Quem tem que agradecer sou eu, né? Pelo trabalho, pelo teu carinho, o carinho da Vicky. Vicky, estivemos juntos em Londres, a convite da Jamile, e a Vicky, embora não fale português, permaneceu o tempo todo conosco. Aprendeu algumas coisas ali, nós aprendemos com ela também, mas uma simpatia, né, uma simplicidade, uma humildade, realmente carinhosa demais com todos nós. Obrigado, Jamile. Beijão, Vicky. Thank you, Vicky. Obrigada, Pitoli. Obrigada, Olavo, Silvio, toda a audiência. E até semana que vem. Bye, bye. Tchau. Obrigado, Jamile. Obrigado, Vicky.